Nós vamos conversar com ele, nossa entrevista especial do dia com o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Governador, muitíssimo obrigada pela sua presença, é um prazer recebê-lo pela primeira vez, espero que é a primeira de muitas aqui no Mercado Aberto. Governador, quero lhe perguntar sobre essa visita hoje ao Rio de Janeiro. Quantos governadores, são 3 perguntas em uma para a gente começar, quantos governadores estarão presentes, quem são eles, e depois o que vocês vão oferecer objetivamente em termos de apoio ao Cláudio Castro e qual é a mensagem política desse encontro? Obrigado, Amanda, por poder falar aí a todos os ouvintes da UOL. E ao mesmo tempo dizer que este movimento é um movimento de solidariedade ao povo carioca. É, em primeiro lugar, mostrar que a ação que realmente volta a ter sinais de devolver o Rio de Janeiro ao seu povo, devolver a paz ao Estado, deixar de ali ser regiões comandadas, governadas por faccionados que se acham no direito de definir regras de julgamento, de tortura, de assassinatos de pessoas que eles divergem, é algo que realmente merece de nós, governadores. Eu diria a você que eu não posso relatar a presença de quantos, até porque o governador Jorginho Mello ficou de organizar quantos estariam presentes. Mas, inicialmente, acredito que nós teremos, no mínimo, 6 governadores ali neste evento hoje, que é o momento de levar não só a solidariedade ao povo carioca, como também o apoio ao governador Cláudio Castro e o reconhecimento da operação da Polícia Civil e Militar, que realmente soube travar o campo de batalha fora da comunidade, ou seja, a dizer que realmente aquilo ali foi improvisado, ou que realmente aquilo ali foi feito sem um ordenamento. Isso é exatamente o governo federal, que convive muito bem com essas facções, tá certo? Que são irmãos siameses. Eles realmente criticam qualquer iniciativa, mas não ajudam em nada. Pelo contrário, eles simplesmente mostram que os estados onde eles governam, e principalmente a Bahia, onde o Lula foi o mais votado, onde o Rui Costa foi governador e indicou e elegeu o seu próprio governador, ali é a cidade mais violenta é o estado mais violento do Brasil, o Agora, maior número governador, de mortos por 100 mil pessoas. deixa eu te Então, interromper ali. eles deveriam dar um bom exemplo nas regiões onde eles estão com comando total e não criticar uma ação aonde está devolvendo o território do Rio de Janeiro ao povo carioca. Mas está mesmo, é nesse ponto que eu quero pegar com o senhor, porque assim, há 121 mortos, né, uma montanha de corpos, como as imagens que a gente exibiu no início do Mercado Aberto, sem nenhum sinal de que esse território tenha conseguido ser reocupado pelo Estado, né, pelo governo do Estado. Pelo contrário, parece que há uma tropa, um exército de traficantes e essas pessoas que foram mortas simplesmente serão repostos por outros traficantes aliciados pelo crime organizado. A cabeça do crime organizado, o principal alvo, que era o Edgar Alves, conhecido como Doca, não foi preso, não foi capturado. De uma forma mais letal, parece que essa operação só repete inúmeras outras que já foram feitas no Rio de Janeiro e não foram bem-sucedidas, porque até aí o crime organizado só se expandiu. Então, do seu ponto de vista, por que pode-se afirmar que essa operação, ou se pode afirmar que essa operação foi bem-sucedida, como disse o governador Cláudio Castro? Objetivamente, qual o efeito dela? O que ela tem a ganhar? Sim, veja, o problema do Rio de Janeiro hoje não é um problema só dos cariocas. Hoje, por uma decisão judicial, o Rio de Janeiro passou a ser uma zona livre para todos os comandantes do Comando Vermelho do Brasil todo. É isto que realmente não se reproduz na fala do governo federal. Ali é exatamente o resort dos comandantes do Comando Vermelho do Brasil todo. Eu, em audiência no Palácio do Planalto,
mostrei uma lista ao Lula, documentado pela mídia toda do Brasil, e o ministro Lewandowski, com os ministros todos na sala, uma audiência pública aberta à televisão, 47 faccionados do Comando Vermelho que estavam sendo controlados pela polícia de Goiás, que estavam morando no Rio de Janeiro. A situação não é única. Eu recebi uma lista e que 17 só da Bahia, nesse primeiro levantamento, 17 dos que foram presos são da Bahia. Desculpa, 18 são da Bahia. Do Espírito Santo, 4 do Pará, Pernambuco, 2. Enfim, isto aí mostra que no evoluir da operação, isto aí está concentrando no Rio de Janeiro e penalizando o povo do Estado, uma ação que a Justiça considera aquela área livre para o crime. E, com isso, a população sofrendo cada vez mais. O que o governo federal fez? Qual foi a falha do secretário de Segurança Pública? Nenhuma. Amanda, se você buscar a Constituição brasileira, o artigo 144 da Constituição brasileira diz que a Polícia Federal é que tem que reprimir, prevenir tráfico ilícito de entorpecente, drogas, contrabando, descaminho. Esta é a função da Polícia Federal. O governador, agora, o que o senhor está sugerindo é uma coordenação. A um secretário. Calma. Ele comunicou à Polícia Federal. A Constituição está aqui. A Constituição manda que o secretário comunique à Polícia Federal, sim. Por que a Polícia Federal não entrou? Por que negaram os blindados ao Rio de Janeiro? Governador, agora, a ministra Gleice foi clara, porque seria preciso legalmente decretar uma GLO para emprestar os blindados ao Rio de Janeiro. Já ficou claro que nem o governo federal quer isso e nem o governo estadual, por meio do Cláudio Castro, solicitou que é uma GLO, uma garantia da lei e da ordem no Rio de Janeiro. O que eu estou perguntando para o senhor se a melhor maneira de lidar com a criminalidade é subindo o morro e matando todos esses criminosos, porque parece que só vão surgir mais, né? Esse exército é interminável. Não é melhor lidar com isso de uma forma usando a inteligência e a coordenação dos entes federativos? É isso que está propondo o ministro da Justiça, uma integração maior entre estados e União. Não, Amanda. Olha, eu acho que vocês da UOL deviam fazer uma pesquisa de opinião pública, certo? Isso era importante. Eu acho que o seu sentimento, você então concorda que as pessoas vivam sobre as normas dos faccionados. São torturados, assassinados. Eles têm ali 4 colegas meus, ortopedistas, foram chacinados ali nas praias do Rio de Janeiro. Eles mesmos tomaram a providência, mataram aqueles, devolveram a porta da delegacia. Então, o que você defende é exatamente entregue logo o Brasil. Não, claro que não, governador, de forma alguma. Não. Exatamente aí o comando da polícia. Não a gente está debatendo aqui a melhor estratégia. Essa tese simplista de vocês quererem achar que o combate contra a droga e contra a violência, tá certo? Quando eles usam drones, quando eles lançam bombas, quando eles têm todo um aparato bélico superior ao da polícia, e vocês querem transmitir que o responsável são os policiais, o responsável é o secretário de Segurança Pública. Não, esta é a norma, é a lei. O Brasil não aguenta mais essa tese aí de querer dar uma de proteção dessas facções que cada vez proliferam, que governador, aumentam mais ninguém no país. Quer proteger facção. Desde que o Lula assumiu o governo, ele é complacente com o narcotráfico. A população toda, Amanda, veja a pesquisa agora, 60% da população brasileira não consegue conviver com o crime. E você acha que você vai chegar num morro desse, no Complexo do Alemão e ali da Penha, e eles vão entregar as armas bonzinhos, vão levantar as mãos e vão para a cadeia? Eles estão preparados para o enfrentamento, é guerra. Vocês já mostraram muitas vezes a eles serem treinados.
capacitados para enfrentamento. Eles têm um exército maior do que a força do governo federal. Só para a gente repor... o Comando Vermelho e o PCC têm uma força superior ao exército brasileiro. Só para a gente repor as versões. Isso está sendo demonstrado para a população. Ninguém é a favor. O Brasil não pode se acovardar, se ajoelhar diante desse processo. Ninguém é a favor. Se deu fora da comunidade. A estratégia da polícia do Rio de Janeiro tem que ser elogiada porque eles foram capazes de sair do campo, dali, do complexo, e foram fazer o combate dentro da área de fuga dos faccionados. Então, essa tese, ninguém é a favor do crime organizado. Que vocês continuem tentando denegrir quando se busca a ordem no país, certo? Eu acho que esta não é entregar o Brasil, então entregue logo para o Maduro, assumam que o Lula é. Governador, isso não se trata... Peraí, só um minutinho, só para a gente repor. Que seja o governo Maduro no Brasil, porque isto aí não é governo. Governador, só para a gente repor. Governador, só um minuto. A população é sequestrada. Só um minutinho. Vamos dar sequência Viu? à entrevista. Ninguém é a favor do crime organizado, só para deixar muito claro. Ninguém é a favor. Todo mundo é a favor, obviamente, do combate duro e efetivo e eficaz. A única questão que eu estou colocando aqui. Você está sendo parcial. Não, você de já forma está criminalizando governador, eu só estou questionando. Você já está dizendo que a polícia, então, não deve agir. Não, a foi polícia, isso que eu então, disse. deve entregar para o narcotráfico de forma o Rio de Janeiro. Alguma, governador, eu só estou questionando se essa é a forma... Eu só estou questionando se essa é a forma mais efetiva de lidar com o crime organizado e o que foi efetivamente conquistado a partir dessa operação e se alguma coisa muda em termos de reconquistar o território ocupado ilegalmente, indevida e criminalmente por essa facção criminosa. Agora, só para a gente voltar, vamos avançar, governador, falando sobre legislação, o que está em discussão no Congresso Nacional. O governo tem a PEC da Segurança Pública, que os governadores são contra, né? Eles querem constitucionalizar ali o Sistema Único de Segurança Pública, propondo uma integração maior entre União e Estados. O senhor ainda é contra, mesmo depois das mudanças feitas pelo relator, que, aliás, é do seu partido, o Mendonça Filho, do União Brasil, de Pernambuco. O senhor ainda se coloca contrariamente a esse projeto. E tem o outro, PL antifacção, que vai endurecer a penalidade, a punição para as facções criminosas, chegando a 15 anos, né, a partir de 15 anos de pena. Vocês defendem equiparar as organizações criminosas aos terroristas. O ministro da Justiça diz que é contra, né, que terrorismo parte de um ponto de vista ideológico, político, religioso. Não é o caso da facção criminosa, ele define de uma outra forma. Queria que o senhor respondesse a todos esses projetos que estão tramitando no Congresso. Vai votar contra a PEC da Segurança Pública ou né, contra a PEC da Segurança Pública e esse que equipara as facções criminosas a terroristas? Em relação à PEC da Segurança Pública, não tem nada que não esteja na lei. O acréscimo que o governo PT queria fazer à PEC, à Constituição brasileira, era retirar as diretrizes gerais do comando dos governadores. Era isso. Que ele, de Brasília, o iluminado, decidisse sobre como se faz as regras de segurança pública em cada estado. Primeiro item. O que ele fala da integração, Amanda, isso já tem no meu governo com a polícia desde que eu entrei no governo. Aqui em Goiás tem uma sala na sede da Polícia Federal, onde tem homens da inteligência da Polícia Civil, da Polícia Penal, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. A integração não precisa ser colocada em PEC. Isso aí, cada estado compartilha as suas informações. Tanto é que é o estado mais seguro do Brasil, é o estado de Goiás, e eu tenho 88% da aprovação da população. O estado governado pelo PT, por que não faz aquilo que nós fazemos? Por que não faz essa chamada FIP, que é uma integração entre as polícias? Em Goiás existe desde 2019, primeiro item. Não tem por que tirar poder dos governadores. Por que realmente o governo que tem a responsabilidade sobre os crimes federais, nós não temos o repasse de verba suficiente? Eu investi 17 bilhões em segurança pública em 6 anos e meio e recebi 980 milhões, 5%
do que eu investi no estado de Goiás. Segundo lugar, tá certo? O governo do PT, ele nunca agiu contra o crime. Ele desenha esses factóides para dizer, olha, eu estou agindo, eu estou impedido de agir porque eu não aprovei uma lei ou porque eu não aprovei a reforma da Constituição. Isto é desculpa para não incomodar as facções. Isso é desculpa para não incomodar a infecção. Eles são coniventes com as facções. Isso está claro, objetivo. O segundo projeto que você fala. Ora, eu vi alguns também defenderem. Olha, isso aí não tem nada de ideológico, isso apenas é um crime que está dentro do Código de Processo Penal. Então, quer dizer que você tem uma estrutura, como você tem o PCC e o Comando Vermelho, que montam verdadeiros escritórios de inteligência para poder matar agentes de Estado. Eu vou matar o Gaquia, que é o maior conhecedor de combate ao PCC no Brasil. Eu vou matar o diretor da penitenciária da região que tem o maior complexo penitenciário de São Paulo. Certo? Eles mataram há poucos dias o diretor-geral da Polícia Civil de São Paulo. Ou seja, mira sobre agentes do Estado. Os agentes do Estado estão sendo assassinados porque se arvoraram de enfrentar o crime no Brasil. Aí não pode. Olha, isso aí, eles são criminosos comuns. Quer dizer, essa prática é prática terrorista. Isso não é crime banal. Eles não estão simplesmente enfrentando em ocasião ali de venda de droga ou de roubo de um carro a polícia. Eles estão desestruturando, amedrontando o Estado brasileiro, dizendo ao Estado brasileiro: ou vocês se ajoelham a nós, ou nós os mataremos. Governador. É isso. Por que os governadores não têm coragem de assumir? Porque depois que ele sai do mandato, ele fica na lista do Comando Vermelho, do PCC, para ser assassinado. E aí é uma vida qualquer, simplesmente morreu mais um. Enquanto isso, a proliferação não é aumentar essa pena, é transformá-lo em terroristas como eles são, na essência da palavra, e querem ocupar o comando da nação, e o Brasil caminha fortemente para ser um narco-estado. Esta é a verdade que deve ser dita e que o PT esconde a todo momento na sua versão de tentar minimizar o processo. A gente tem 30 segundos para o fim. Só uma última pergunta, rapidamente. O senhor acha que o encontro de governadores hoje no Rio de Janeiro pode servir como embrião de uma união, de uma reunificação da direita e também da conquista de um discurso, ou da retomada de um discurso de segurança pública? Porque a direita estava muito imersa, meio que perdida, desorganizada, em cima daquela pauta de anistia, o tarifaço que deu errado do Eduardo Bolsonaro. Hoje pode ser um ponto de partida para reunificar a direita com vistas à eleição de 2026 e voltar esse discurso à bandeira da segurança pública? Primeiro é colocar nós, governadores, para que a população entenda bem a nossa posição. Vocês têm aqui governadores que têm a coragem de enfrentar o crime. E vocês têm, no governo Lula, o governo que quer preservar o crime e convive com o crime. Esse é o divisor de água, o divisor moral. Essa é a divisor de água. Primeiro, devolver o Rio de Janeiro aos cariocas. Segundo, dizer, olha, vocês estão vendo aqui governadores que querem devolver a ordem. No meu estado, é segurança plena. Se vocês optarem por nós, vocês vão ter o Brasil que vocês desejam. Se vocês optarem por ele, vocês vão ver o Maduro comandando o Brasil. Em primeiro lugar. Quem lançou a campanha foi exatamente o Lula, cerimônia oficial, em viagem oficial, na Ásia, se declarando candidato à reeleição. Então, se tem alguém que no exercício da função se antecipa no processo de lançar-se candidato, ele ocupando o cargo da presidência, foi o senhor Lula. Tá certo? Ele é que antecipou o processo e está visto aí. Só de rede social, tá certo? O que eles estão gastando hoje para cada vez mais
fazer com que a rede social atinja 10 vezes a população brasileira é o governo federal com gasto de mais de 8,5 milhões por mês. Então, se tem uma campanha hoje aberta com o governo punindo hoje, eu sou vítima de um governo do PT que não me paga dinheiro para a saúde. Eu entrei no Supremo, perseguição direta, me cortando 1,2 bilhão de reais em repasse para a saúde. Eu vou Então, precisar essa encerrar, presença infelizmente. nossa vai ser exatamente. Vocês querem ficar com o PT? Fiquem com o Comando Vermelho e com o PCC. Vocês querem ficar com a lei e com a ordem? Fiquem com os governadores que têm coragem de enfrentar a criminalidade. E só para terminar, 2 estados no Brasil hoje têm a maior migração de famílias. Santa Catarina em primeiro lugar e Goiás em segundo, aonde você tem segurança plena. Aí mostra o que o brasileiro quer. O brasileiro não quer ser comandado pelo Lula Maduro, quer ser comandado, sim, por um presidente que tem estatura moral e coragem para enfrentar o crime e voltar à ordem e desenvolvimento do país.